bora lá. Espero que vocês estejam bem. Então, esse vídeo ele tem dois propósitos. O propósito um é para que eu possa compartilhar com os meus alunos o conteúdo da aula que nós fizemos no sábado. Então, esse conteúdo ele envolve 4 exames: CC de mastoide, órbita, ATM e hipófise. Então, nós fizemos uma apresentação no sábado e aí eles compartilharam a apresentação e eu prometi para eles que eu iria gravar um vídeo explicando cada exame e cada etapa. O desafio era pegar um exame de crânio e, a partir do protocolo de crânio, desenvolver outros protocolos. Como vai ser um vídeo legal, eu acho que vale a pena também a gente compartilhar com os amigos do canal. Então, eu também vou aproveitar e vou compartilhar esses vídeos, que são 4 vídeos, serão 4 sequências. Então, mastoide, órbita, ATM e hipófise, eu também vou compartilhar aí por 4 semanas no canal no YouTube. Então, primeira semana vai ser esse de mastoide e assim subsequente, tá? O que vai fazer para os meus alunos, eu vou compartilhar todos de uma vez. E para vocês, eu vou compartilhando uma vez por semana, que faz total sentido. Então, bora lá, vou compartilhar minha tela para que vocês possam entender qual que foi a nossa proposta e como que rolou a nossa ideia. Então, a ideia partiu diretamente da gente realizar uma ATC de crânio. Perdão, realizar uma ATC. Opa, aqui. É realizar uma ATC de mastoide, ATM, órbita e hipófise, a partir de uma tomografia de crânio. Então, vou deixar minha tela bem grandona. E a partir dessa loja, que os alunos iriam fazer? Eles iam pegar um protocolo de crânio, iria transformar esse protocolo para desenvolver baseado nisso. Então, eles teriam que ter domínio e conhecimento de aquisição, reformatação, sequências e afins. Eles teriam que ter domínio de tudo. Então, primeiro que eu vou começar vai ser a mastoide, então está marcado bem aqui em cima, ó, TC mastoide. Só que eu puxei um protocolo de uma tomografia de crânio, certo? Então, a partir disso, eu vou fazer 2 scouts. O primeiro scout que eu vou fazer. Opa, esqueci de zerar a máquina. Então, eu vou fazer 2 scouts. Então, o primeiro scout a ser trabalhado vai ser o scout em perfil. Espero que o negócio está bem aqui no meio. Aí. Aí, o primeiro scout que eu vou fazer, então, vai ser um scout em perfil. E aí, do scout em perfil, a gente vai gerar depois um scout em AP, criar o bloco de cortes, especificamente aí no caso. Nossa, meu computador está um pouquinho mais lento, mas está tudo certo, tá? O importante é que a imagem saia. Então, o primeiro scout, um scout em perfil. Então, eu peguei um Phantom que a gente tinha aqui, que é o body, que é o full body, nesse caso, full body native. Para quem não conhece, esse é um Smart Simulator, ele é da Siemens. A gente utiliza aqui em sala de aula como método educativo e eu também compartilho os vídeos aí no canal para que todos tenham domínio e conhecimento. Então, já fiz o primeiro scout em perfil. Agora, eu vou fazer um scout em AP para que a gente possa ter os 2 scouts com parâmetro de detalhe. Esse é o protocolo de crânio. Esse crânio vai ser transformado num protocolo aí inicialmente, para mastoide. Então, abrindo aqui meu protocolo, está marcado aqui o nosso crânio. O que eu vou fazer primeiro? Vou programar meu bloco de cortes. Deixa eu criar aqui meu bloco de cortes. Então, baseado em cima, dá um zoom aqui para vocês observarem. Em cima da mastoide, da orelha, do ouvido, mais correto hoje, por incrível que pareça, a anatomia é chamada de orelha. Então, eu vou criar um bloco de cortes um pouquinho abaixo das células aeradas inferiores, um pouco mais superiores, né, das células aeradas superiores. Vou dar uma olhadinha no topograma em AP, para que esse topograma em AP não corte nenhuma estrutura, isso é muito importante. A orelha tem que ser inclusa, então a ideia de ter 2 topogramas é o primeiro para a gente ter referência da localização, o segundo topograma é para a gente ter uma referência para que não corte estrutura. Bom, legal, então a gente está usando a referência de crânio, certo? Agora um ponto-chave que a gente não pode esquecer, os nossos alunos importantíssimos, é olhar o protocolo. Então, quando a gente abre o protocolo, a primeira coisa que a gente vai fazer, o exame é mastoide. Então, o que eu vou mudar? Se der para mudar o nome, legal. Se não, a gente mantém assim. Então, eu vou escrever lá mastoide, que é o nosso novo exame. Então, o que eu posso fazer?
eu posso manter o mastoide, vejo se tem filtro necessário, se não tem. Posso melhorar o meu pitch, porque a mastoide eu preciso de um pitch com uma rotação mais lenta, então mais lenta ele vai dar uma melhor definição das estruturas. Então, se a gente deixar um pitch mais lento, um pitch de 1,5, um pitch de 2, ele vai melhorar a qualidade da minha imagem, tá? Mas isso eu preciso ver de aparelho para aparelho, aqui a gente consegue fazer bem. Vou dar uma olhada no General Scan para ver se tem interesse. Ele é de feet to head, ou seja, dos pés para a cabeça. A região de interesse, ó, vou mudar. Deixa eu procurar aqui. Acho que ele deve estar só como head mesmo. Deixa eu ver. Ele continua como brain. Então não vou mudar, não. Vou deixar como head crânio. Vou manter essas mesmas sequências. A relação de dose fica boa. O DLP tá bom. O timing também tá legal. Vou colocar uma configuração para uma aquisição em axial. Então, eu só tenho a primeira etapa. Essa etapa é a primeira etapa de uma aquisição que a gente fala uma aquisição mais grossa. Então, ela sai tudo mais grosso com uma referência. O importante para nós na sequência é olhar a minha recon. Então, se eu faço uma aquisição grossa, consequentemente, eu tenho que fazer uma recon bem fininha. Por que uma recon fininha? Porque a gente está falando de ouvido, então eu vou fazer uma recon interpolada de 0,6 com 0,3. Vou olhar a imagem que tem que sair, então, o meu objetivo é sair aí destinado para ouvido. Então, eu vou procurar aqui a minha imagem que corresponde, que é o inner ear. Então, a primeira imagem em um inner ear. E depois eu vou colocar aí como, vamos dizer, partes moles. Deixa eu achar um partes moles legalzinho. Colocar como base do crânio. Ó, base da órbita também é uma boa. Então, eu vou fazer uma aquisição destinada para mastoide, onde a gente vai ter um WW de 4.000, um WL de 500, para a gente ter uma melhor aquisição, uma melhor reconstrução. Vai dar 329 imagens. Deixa eu verificar a imagem de impressão, Recon-Box, está tudo dentro. Vamos dar uma olhada. FOV está ok. Fisiorecon, Autotask, Inline. E agora eu só vou dar uma olhadinha só na aquisição para ver quanto que está a nossa matriz, porque a matriz ela é extremamente importante para esse exame, porque a matriz ela vai dar melhor condição e melhor quantidade de pixels. Deixa eu procurar se a matriz está boa. Se a matriz estiver boa, ok. Senão a gente vai melhorar essa matriz para que a gente tenha melhor definição. Mas aparentemente já está sendo com automático, General Scan, deixa eu ver, Red, Brain Medium, Table Jact, tá certinho. MS tá ok. Deixa eu dar mais uma olhada aqui na Recon. Sempre é importante a gente dar uma boa observada em todo o exame para que a gente não corra risco de cortar a estrutura, de não fazer uma imagem de baixa qualidade. Então, quanto mais a gente puder de melhor qualidade possível para esse exame, é melhor. Center Window. Então, nosso principal ponto é fazer um exame de boa qualidade, com melhor definição, e quanto melhor a definição, melhor o recurso a gente vai ter. Deixa eu só verificar. Beleza, legal. Então, feito isso, bora lá para a gente fazer a nossa aquisição. Então, primeira etapa, vou levar a mesa e a gente vai fazer a varredura de baixo para cima. E aí a imagem que tem que sair, ela tem que ser comparado a uma imagem de mastoide. Aí, ó, a gente tem uma boa visualização da estrutura da mastoide. Então, a gente está iniciando estruturalmente. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês observarem. Então, a gente inicia com uma primeira imagem abaixo das células aeradas inferiores e uma última imagem acima das células aeradas superiores. Vamos na reconstruction e aqui a gente vai conseguir dar um parâmetro melhor, observando a posição dessas células. Se possível, aí dependendo do aparelho que você tem em mãos, dá uma boa observada, não cortar a estrutura, lembrando que a gente está falando de mastoide, lado direito e lado esquerdo. E detalhe, tá? É uma adaptação. Estou criando uma adaptação para que a gente consiga incluir aí de uma TC de crânio virar uma TC de mastoide. Então, que eu não posso esquecer nessa parte. Lembrando, orelha deve ser inclusa. Eu não posso cortar a orelha, hein?
Não vai cortar a orelha. A orelha não inclui. Orelha inclui sim, porque a orelha é exatamente onde é a entrada do conduto. Então, cuidado, não vai cortar a estrutura da orelha. Então, feito isso, nosso primeiro reconstruction, aí tá ok. Vou dar um reconral. A gente vai ter a primeira etapa do nosso exame. Então, essa é uma dica bem legal. Então, nosso exame terminou. Agora eu vou diminuir um pouquinho aqui minha tela. Agora, o que a gente vai fazer? A recon. Para fazer a recon, eu vou pegar uma outra imagem para a gente ganhar tempo, porque ele trabalha aqui diretamente com o tempo. Então, o tempo nos incomoda um pouquinho. Então, eu vou pegar. Meu computador não quer colaborar. Então, vou abrir aqui um exame aleatório, mas que seja da região de interesse. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se esse NIC CTA tá bem legal. Vou abrir então essa tomografia de crânio e vou usufruir dessa imagem de 1 milímetro para criar a recon rapidinho, tá? Só para a gente usar a referência para fazer o axial, o coronal e o sagital baseando aí nessa imagem. Deixa a imagem carregar. Então a imagem está aqui. Eu vou criar basicamente o axial, coronal e sagital em cima dela. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o janelamento dessa imagem. Vou bem aqui no canto inferior do lado direito. Ele aparece CT Presets. Vou clicar no CT Presets e vou procurar o preset destinado a ouvido, que é o Inner. Então vamos procurar aqui o Inner. Nossa, meu computador está bem, né? Tá aqui, Inner Ear. Feito o Inner Ear, ele vai jogar um janelamento específico para ouvido, isso é muito bom. E vamos no Parallel Rangers para que a gente possa aí fazer essa reconstrução com melhor qualidade. Desculpe a lentidão, mas está indo, uma hora vai. Ele não quer me ajudar. Bom, lá no Parallel Rangers, então peguei a primeira imagem, dessa primeira imagem, só uma imagem axial. Usei o Inner e aí eu vou transformar em axial. Deixa eu ver se esse crânio me possibilita a gente fazer. Então eu abri aleatório, deixa eu ver se dá. E o meu amigo computador quiser nos ajudar, então deixa eu só verificar a imagem se dá para a gente usar essa daqui mesmo. Dá, essa a gente usa como referência. Então, legal. Vou levar aqui o meu bloco de cortes. A primeira imagem que a gente vai gerar é uma imagem axial, lembrando sempre que a gente tem que seguir sempre a região do palato como referência, não posso fugir. A primeira imagem vai estar destinada às células aeradas inferiores dessa mastoide. Vou subir um pouquinho, vou alinhar esse crânio corretamente. Se você perceber, ele está bem tortinho. Então, você centralizar e também vou centralizar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Lembrando, o exame ele tem que estar perfeitamente alinhado. E como que a gente vai fazer essa história de deixá-lo perfeitamente alinhado? Então, a dica que eu dei para os alunos e dou para vocês é observar o lado direito com o lado esquerdo. Então, a entrada do conduto do lado direito tem que estar exatamente com a entrada do conduto do lado esquerdo. Então, a gente vai procurar a imagem e vai verificar se o conduto da direita, vou até dar um zoom aqui, tomara que não cabe. Então, eu vou observar a entrada do conduto direito com a entrada do conduto esquerdo e, além disso, não podemos cortar toda a parte mediana, o martelo e a cóclea. Então, observa que o lado direito aqui já não está na mesma direção que o esquerdo. Então, o que a gente vai fazer? Vai mudar só um pouquinho a angulação. Volta um pouquinho até ajustar.
é bem singelo, ó. Já tem a entrada do lado direito com o lado esquerdo. Agora eu vou verificar se o martelo e a cóclea estão na mesma direção, ó. Hoje eu estou passando o mouse aqui, tem o martelo, conduto auditivo interno aqui, presença do martelo, cóclea nessa posição, e ó, o martelo está aparecendo mais que o outro. Então, o conduto auditivo aqui interno já está diferente desse. E aqui é o martelo e aqui não. Então, aqui a gente tem que fazer o ajuste. Então, vai ser bem singelo de novo. Aí, agora a gente alinhou. Ó, que legal. Eu tenho a presença do martelo lado direito, martelo lado esquerdo, conduto auditivo interno. E a gente observa todo o processo para ver se está na mesma direção. Ó, cóclea do lado esquerdo, cóclea do lado direito, conduto auditivo interno. Agora sim a gente tem uma conexão direta. E aí eu dei algumas dicas para os alunos que servem bastante. Tem alguns axiais que pode ser feito axial geralzão mesmo, que eu acho que vale super a pena. Deixa eu fechar um pouquinho mais superior para a gente pegar só as células aeradas superiores e pegar um pouquinho inferior aí para pegar bem as células aeradas inferiores. Aí uma dica legal que eu sempre dou é assim, eu posso deixar mais aberto? Posso, tranquilamente, não tem nenhum problema. Posso deixar mais fechadinho também? Alguns locais ainda preferem. Tem local que faz abertão, incluindo direita e esquerda, e alguns locais que fazem fechadinho. Então, esse é o exemplo de estar mais aberto. E aí a dica que a gente tem também é fazer assim, ó. Vou lá, ajusto para o lado direito, faço a quantidade de imagens necessárias, depois eu vou lá e ajusto para o lado esquerdo. Outra dica, eu posso fazer abertão com a mesma quantidade de imagens que você tem de interesse, e no filme você pode dar o zoom. Ah, professor, não gosto assim. Bom, enfim, e também depende muito da instituição que você estiver trabalhando. É uma dica, tá? Aí você dá um zoom lado direito, lado esquerdo, 20 imagens, 25 imagens, aí fica do seu interesse. Mas uma dica essencial é deixar sempre a anatomia do lado direito compatível com o lado esquerdo. Vamos mudar rapidinho para o coronal, para a gente pontuar algumas coisas. Deixar sempre alinhado com a linha glabela alveolar, nunca esquecer desse detalhe. Vamos puxar o bloco novamente lá para a região do conduto, que é importante também, e lá no conduto, novamente, a gente vai alinhar o lado direito com o lado esquerdo. Então, a gente não pode ter essa diferenciação que está nessa imagem. Qual que é a observação? A gente vai levar até uma posição onde? Vou centralizar aqui certinho. Aí eu vou dar uma angulada para que exatamente o lado direito acabe batendo com o lado esquerdo. A gente vai usar os mesmos critérios, ó. Conduto auditivo entrando, cóclea presente e martelo presente. Nesse caso, do lado eu tenho, do outro não. Então, o que a gente vai fazer de novo? Vai ajustar até ficar na posição. Pô, professor, que chato pra caramba. Essa é a realidade. Então, o lado direito tem que bater com o lado esquerdo. E para que isso seja presente, a gente tem que estar ali ajustando os valores, ó, ajustando a posição do ângulo. Quando um bater com o outro lado, aí a gente está na posição certa. Um pouquinho ainda mais. Ó, vamos ver. Agora a gente tem martelo do lado direito, martelo do lado esquerdo, cóclea do lado direito, cóclea do lado esquerdo. Agora vamos observar o conduto. Tá um pouquinho só tortinho, pouca coisa. Então vamos estar mais só uma beiradinha. Passou um pouco. Professor, por que que você é chato assim? Porque quem trabalhou nas CCs convencionais, isso era feito na raça, tá? Só de curiosidade. Então, a entrada do conduto, martelo, conduto auditivo interno. Vamos ver se a cóclea é presente aí. Se a cóclea estiver presente, a gente termina a explicação. Ó, cóclea de um lado, cóclea do outro. Exatamente está aí a nossa posição. Vamos fechar só para o conduto, que é essa região de interesse para nós. É só o conduto auditivo e também as células aeradas da mastoide. Professor, precisa incluir tudo isso? Não, por isso que eu falei. É só as células aeradas e tem local que prefere só o conduto, tá? Então aqui a gente está deixando o modo mais geralzão aqui, desde da região anterior até a região posterior, englobando as células aeradas da mastoide. Então eu vou parar de compartilhar minha tela
voltar aqui para o Teams. Aí, então, vídeo um gravado e o vídeo informativo bem legal das mastoides. Alinhar lado direito com o lado esquerdo. Lembrando sempre, a construção vai ser do crânio para uma mastoide. Então, foi uma dica bem legal. E aí, vamos para o próximo vídeo, vídeo 2 ou vídeo da segunda semana. Um abraço, tchau, tchau.